Olá para todos e todas, eu sou o Bruno, tenho 25 anos, sou mais conhecido como Bruni e eu iniciei minha carreira fotografando peças de roupas, mas eu não imaginava a proporção que a fotografia teria em minha vida. Hoje eu sou formado pela Universidade de Guarulhos e quando me perguntam por que eu escolhi a fotografia, eu costumo dizer que foi a fotografia quem me escolheu. Eu vou apresentar o meu projeto de autorretrato, a diversidade sexual, marginalizada por influência da igreja, e o propósito principal é expor como o discurso religioso marginalizou a diversidade sexual usando da fé de forma discriminatória. Antes de começar, eu gostaria de pontuar que quando eu falar de homossexualidade nesse projeto, estarei me referindo não a um indivíduo, mas sim toda a pluralidade sexual que se apresenta através da diversidade. Segundo os dados disponibilizados pelo GGB, Grupo Gay Bahia, referente ao ano de 2019, a cada 23 horas, um gay ou lésbica é vítima de homicídio ou suicídio no Brasil. E eu quero seguir apontando que no mesmo ano, cerca de 329 LGBTQIA+, vieram a óbito, sendo cerca de 90% homicídios e 10% suicídio. Na grande maioria das vezes, as vítimas são mortas dentro de sua casa, por arma branca, estrangulamento e espancamento. O que acontece com as travestis e transexuais representadas pela letra T é a falta de oportunidade no mercado de trabalho, assim tendo que se prostituir na obscuridade da sociedade, sendo vítimas de armas de fogo. O que destaca os crimes de homofobia é a sua condição como crime de ódio. As vítimas são encontradas degoladas, queimadas e com múltiplos golpes pelo corpo. Em seu contexto histórico, o projeto buscou identificar quando, por que, onde, quem influenciou na marginalização da diversidade. Foi na era medieval. Através da reforma puritana, a igreja começou a conceituar o que era certo e errado, colocando assim o heterocentrismo como o único aceito. Pessoas com comportamento homossexual, com práticas que não levassem à reprodução, foram colocadas no mesmo nível de hereges, traidores e assassinos. Em nosso país, podemos dizer que a marginalização da diversidade veio junto com seu descobrimento, influenciado por ordenações portuguesas que eram colocadas acima da lei e da fé. Homens e mulheres de todos os povos e classes sociais, índios, africanos, marinheiros, membros da igreja, funcionários do reino, todos foram perseguidos, detidos e julgados por serem homossexuais. É interessante citar a Constituição do Arcebispo da Bahia de 1704, que fala dos homossexuais como a mais torpe, suja, pecaminosa, digna de ser comparada a catástrofes naturais como fome e a peste. Com o crescimento das doutrinas evangélicas e outras denominações que pregam e incentivam no castigo da classe e influenciam em seus direitos em aspectos que deveriam ser neutros perante o Estado. Vou citar um dos projetos apresentado na Câmara dos Deputados em 2016. Entre os projetos de autoria de representantes cristãos, temos o do pastor e deputado Francisco Eurico, que tem como objetivo impossibilitar o uso do nome social para travestis e transexuais. Atualmente, mesmo com a homossexualidade tendo sido desclassificada do Conselho de Medicina como doença, o pastor também apresentou um projeto para a criação de normas na atuação de psicólogos em relação à orientação sexual. Eu decidi fazer o ensaio autorretrato por dois motivos. Primeiro, porque desde o início do curso eu me vi apaixonado pela técnica do autorretrato. Em segundo, e talvez motivo mais importante, por poder explorar um modelo que teve a sua construção social baseada na ideologia expostas nesse trabalho. De início, fui inspirado pela grande pintora mexicana Frida Kahlo, que através de um amplo repertório de autorretratos conseguia exteriorizar todas as dores e sofrências que vivenciou em sua vida. Busquei trazer uma estética mais surrealista para o meu projeto, com um aspecto mais aterrorizante e um fundo infinito preto, que traz a sensação de que o modelo se encontra exilado. Durante o processo de criação do meu projeto, fui inspirado por dois grandes fotógrafos. O primeiro é o Césare. A forma como ele usa coroas e tecidos em suas composições me deixou inspirado. O segundo fotógrafo, o Rente Solfensauer, me ajudou na orientação de como expressar dor, sofrimento e angústia. Ambos fotógrafos usam fundo infinito preto. A primeira foto eu quis representar o indivíduo ainda visto como puro.
A escolha do pano vermelho foi devido à representação do sangue de Cristo derramado por todos os filhos. A coroa representa a herança que nos é deixada quando estamos inseridos dentro da doutrinação cristã. A segunda fotografia expõe o conflito que o indivíduo passa. Com a ajuda do aplicativo da câmera e de um tripé, eu consegui essa sensação conturbada na foto. As duas fotos na sequência já nos mostram o indivíduo sem a coroa, angustiado e sofrendo os primeiros sinais de perseguição, que são representados pelo sangue em suas mãos. O indivíduo, mesmo envergonhado por não ser mais considerado digno, ainda assim tenta se aproximar de Cristo, mas é afastado. Mesmo usando minha experiência de vida para a construção dessa narrativa, ela não deve ser entendida como a história do Bruno, e sim como uma obra em que outros membros da comunidade LGBTQIA+, possam se identificar. Essa fotografia nos fala sobre a discriminação sofrida ainda dentro da igreja. A mão é posicionada como uma oração, mas a intenção é de exorcismo. Nós LGBTs somos expostos e condenados dentro da igreja de forma vexatória. Dizem que o homossexual é assim por estar possuído por uma pombagira. E pombagira, para os cristãos, é sinônimo de demônio. Fica evidente a intolerância religiosa praticada por cristãos em seus cultos. Muitas vezes me senti um leproso, mas o que mais doía é a condenação ao fogo da chama eterna do inferno. E essa foi a única foto que eu precisei do auxílio de uma segunda pessoa. Esta imagem representa a perseguição sofrida mesmo quando é decidido não frequentar mais uma igreja. São criadas amarras como gatilhos psicológicos que te levam ao fundo do poço assim que acionados. E em algum momento desse processo, nos vemos cegos, sozinhos, sem um Deus para chamar de nosso. Uma vez ouvi de um homossexual algo que me fez refletir muito. Ele disse que é muito mais reconfortante acreditar que quando morremos podemos ir para um umbral, pagar pelas coisas ruins que fizemos na vida como um aprendizado, do que acreditar que vamos ser condenados ao fogo eterno do inferno por amar. Mas infelizmente, um ser humano que não tem mais no que acreditar, acaba cedendo à pressão e em algum momento acreditamos que somos indignos, impuros e não merecedores do amor divino de quem nos foi apresentado como o único Deus da humanidade. O tecido preto agora vem representando a imagem do indivíduo totalmente marginalizada. Essa é minha fotografia preferida, porque é quando nos damos conta do que realmente importa. Ela vem enquadrada em plongé, para nos remeter ao olhar divino de Cristo para nós. Ele ainda nos vê com o manto do teu sangue e dignos de sua coroa. Se formos fortes para separar o amor de Deus da discriminação propagada por seus cristãos, conseguiremos encontrar o verdadeiro amor de Pai. E minha última foto fala como o homossexual ainda é visto na sociedade. Ainda somos colocados por muitos como a maior aberração da natureza e indigno do amor de Cristo. E além do projeto apresentado, eu gostaria de deixar uma reflexão para todos nós. Infelizmente, o preconceito na nossa geração, ele é enraizado, mas eu gostaria de pedir por todos os meus irmãos e irmãs que quando tivermos o desprazer de reproduzir uma discriminação, seja ela homofóbica, transfóbica, machista ou racista, repensarmos que o comentário não está machucando apenas a vítima, mas todo o futuro de uma sociedade justa e igualitária. Obrigado.